Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortes e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito. E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente.
recebeu uma bênção do Senhor. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano, e mais poderosa do que as ondas do mar. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Quem é bom e fiel, recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor,
escapa do mal. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. O Senhor Deus disse ao povo: acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. E, mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste.
Toma nota de todos os pecados deles. Não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria.